Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Mercado Acelerando. Depois de dados de inflação que não vieram espetaculares, o mercado segue forte. O Bitcoin tem tudo para confirmar o rompimento de estruturas de baixa hoje. E eu vou te mostrar o que é necessário acontecer para que aumente-se e muito a probabilidade de buscarmos faixas superiores. Eu vou te mostrar tudo, é claro. Então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu separei ativos para analisarmos em conjunto, mas deixe os comentários abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, o que temos diante dos nossos olhos? O Bitcoin está acelerando. Maravilha! Falamos ontem. Precisamos fechar acima de 113.500 dólares. Fechamos o dia de ontem acima. Maravilha! A gente começa a confirmar o padrão de ombro, cabeça, ombro inverso, cunha descendente rompida, recuperamos a média de 100 dias, rejeitamos a faixa de 618 de Fibonacci. Agora a gente abre espaço para maiores acelerações. Como maior probabilidade? Contanto que... não acredito. É isso mesmo. Contanto que hoje a gente fecha acima de 114.200. Por quê? Porque a gente precisa da confirmação do rompimento. Nós tivemos o rompimento e o que a gente não quer ver? Um movimento devolvendo toda essa alta, devolvendo o rompimento em si. Então a gente precisa hoje, 21 horas horário de Brasília, fechar acima de 114.200. Luiz, se fechar em 115, 116, 117, maravilha. Estaremos inclusive recuperando a média de 50 dias. Em azul temos a média de 50 dias e em verde a média de 100 dias. A gente já recuperou a média de 100 dias. Se a gente recuperar a média de 50 dias, teremos todas as tendências apontando para cima, todas as tendências macro, médio e micro em alta. O que aumenta a probabilidade de buscar o gap a ser fechado e também aumenta a probabilidade de buscarmos os topos, o topo histórico do Bitcoin. Ontem mesmo mostramos o que pode acabar acontecendo com o Ethereum e as altcoins pequenas neste movimento. E o cenário se mantém. Luan, eu não assisti o vídeo de ontem. Para tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Estando inscrito, você vai sempre ter acesso aos nossos vídeos diários. E ao encerrar esse vídeo, você vai lá no vídeo de ontem e confere. É muito importante caso você tenha altcoins. Pois bem, então hoje a gente vai monitorar o fechamento diário, mais um fechamento diário. Veja que a gente vai trabalhar dia após dia, avaliando os cenários em potencial. E eu vou atualizar o fechamento diário lá no nosso grupo geral do Telegram, segundo o link da descrição. Segundo o link da descrição, você terá acesso a este grupo do Telegram. Ele é gratuito, tem muita informação, insights, análises, muita coisa que pode te ajudar na tomada de decisão quanto aos seus investimentos. É neste grupo que eu farei o fechamento do dia. Maravilha! Não podemos esquecer que o rompimento confirmado é necessário. Enquanto isso não acontecer, a gente ainda assim pode buscar faixas inferiores. Falamos sobre isso também nos últimos dias, nas últimas semanas. Maravilha! Quais são os ativos, a classe de ativo que está mais para trás no movimento? A gente não pode se enganar, o Bitcoin saiu de 15 mil, está em 115 mil arredondando. O Ethereum estava em 1.300 alguns meses atrás, agora está flertando novamente com 4.500, já 5 mil dólares. Quais são os ativos, então, que estão mais interessantes do ponto de vista do risco e do retorno? Como tem mais risco e estão em pontos de mínima de bear market,
são as altcoins em geral. E a gente vai olhar para elas agora. Vamos analisar ativos que você pediu nos últimos vídeos. Por isso é tão importante você fazer o seu pedido, porque a gente sempre vai trazer a análise de diversas altcoins. Vamos analisar Celestia, Sepul, Fink, Octa, CRO, Solana, CKB, Sui e Pendle. Vamos falar de Pendle? Pendle teve o seu movimento de alta. Vamos colocar no semanal para ficar mais claro. Teve o seu movimento de alta, escadinha, escadinha, acelerou. Lembra que a gente falou de Pendle? Olha, Pendle chegou numa resistência importante. É mais difícil que a gente tenha um rompimento direto. Vamos acompanhar, pode ser um momento de realização de lucros para rebalanceamento. Foi o que eu acabei fazendo, fiz uma leve realização de lucro para rebalancear a minha exposição. E a gente usou o simples e velho Fibonacci, fundo global topo. Maravilha, primeira retração, 38,2. Veja que a gente buscou essa primeira área e agora a gente está acelerando. As faixas de compra seguem as mesmas, 4,56 a 3,51 para Pendle. A não ser que o mesmo tenha um rompimento e aí sim nós faremos uma nova retração acima das resistências, resistência em 7 dólares, e aí sim poderá abrir oportunidade para compra. No momento atual, eu não vejo que exista uma oportunidade com gatilho gráfico. Ah, mas eu quero me expor porque Pendle é o melhor projeto do ciclo, blá, blá, blá. DCA. Nunca dê all-in, nunca entre, tenho 10 mil, vou colocar 9.500. Nunca faça isso. Um DCA é um movimento muito responsável da sua parte. Por quê? Porque você não tem como controlar o movimento do mercado. A gente trabalha com probabilidade, não certeza. Então, você não deve simplesmente dar um all-in aqui esperando o melhor. Você sempre tem que ter as duas considerações de alta e de baixa. Maravilha? Probabilidade não é certeza. Por isso, se você quiser ignorar gatilho gráfico, um DCA pode fazer sentido. Lembrando sempre que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Seguindo, Sui. Sui também teve um movimento de correção. Veja que a gente tinha um padrão de acumulação, ele teve o seu rompimento, teste, reteste, atingiu a faixa de 50% no cenário conservador, em que a gente usa o último fundo lá de abril e o último topo, ele bateu em 50%, e no perfil mais agressivo ele bateu em 618, usando o último fundo ascendente. Então a gente teve faixas que foram atingidas em Sui. Mesmo você que tem um perfil mais agressivo, se você estiver olhando para gatilho gráfico, não tem o que fazer. Tem que aguardar a faixa de 361 a 311 que já foi atingida. Então avalie com cuidado, sempre lembrando que esta é uma linha importantíssima. Porque resistência, resistência, resistência virou um suporte. Este é um padrão de continuidade de alta. Se for perdido, pode invalidar todo esse cenário e reajustes terão que ser feitos. DCA também resolve para quem não quer aguardar nenhum movimento. Alon, eu sou mais conservador. Você vai ter que aguardar o rompimento dos topos. Tá? Não tem muito o que fazer. CKB. Vamos olhar. Tem um ombro cabeça... não é um ombro cabeça, ombro bem estruturado, tá? Mas é bem feio para um perfil agressivo. Na verdade, vamos falar primeiro do perfil conservador. Ah, sou mais conservador, gosto desse projeto. Não tem nem conversa. Tem que romper esta área aqui. Então é rompimento e teste. Tem que romper a faixa de 0,0060. Teve o rompimento? Aumenta a probabilidade do mercado ter uma continuidade de alta. Por quê? Suporte, resistência, 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 suporte, volta a resistência. Então o rompimento pode servir como um suporte e te dá uma ótima oportunidade para se expor. Seguindo para o agressivo, uma retração de Fibonacci,
está dentro, tá? A gente está dentro de uma faixa ainda abaixo de um suporte resistência, tá? Mas você poderia considerar aqui um ombro e cabeça-ombro inverso que está se montando. Tem que ter um perfil de risco bem elevado, tá? Mas estamos dentro de um range de Fibonacci que poderia fazer sentido para aquele perfil mais agressivo. Seguindo, Solana não é ativo pequenininho, já se estica bastante. Lembra que a gente falou meses atrás? Precisa voltar a recuperar essa faixa aqui, ó, faixa de 165. A gente foi lá em cima, 207, e ele voltou para uma correção ótima, tá? Considerando o último fundo, naquele momento, a faixa mais alta, ele voltou em 38,2, ou seja, rompeu 165 e voltou para 165. Agora acelera. Qual que é o cenário mais claro de compra? Eu vejo a partir de 177. Para ser mais seguro, 160. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, e a gente já tinha falado sobre isso algumas semanas atrás, nós temos aqui uma cunha. Padrão que normalmente rompe para baixo. Ah, mas com essa força de Solana pode ser que rompa para cima? Claro, com certeza. A gente só está traçando aqui um cuidado. Esse poderia até ser um ponto para realização de lucro para rebalanceamento, tá? Não tem nenhuma indicação de topo clara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem nenhuma indicação de topo clara, mas por volume, mas poderia fazer sentido uma realização pontual. Não é para você vender 100% e ficar esperando a correção. Não, é um rebalanceamento. Solana tomou uma proporção muito maior do que você gostaria. Você pode justamente fazer esse rebalanceamento leve para que você tenha caixa, principalmente se você não tiver caixa. O caixa é muito importante, por quê? Porque ele te protege nos cenários ruins, nos cenários de baixa. E muita gente, quando está subindo o mercado, acredita que não vai ter nenhum tipo de correção. E aí acabam sofrendo demais. Tá? Então, avalie com cuidado e compras eu vejo a partir de 38,2 de Fibonacci. CRO foi para o espaço, teve clímax. Por que eu sei disso? Porque eu estava discutindo com um aluno justamente sobre este movimento aqui. Este pode ter sido um movimento para realizar lucro. Por quê? Tivemos um clímax, olha o volume. Esse é o maior volume desde novembro do ano passado. E olha só, a gente teve uma baita de uma aceleração e devolveu tudo. É isso que vai acontecer agora? Não, não necessariamente, a gente não tem como afirmar, mas este é um gatilho claro para rebalanceamento. E quem fez isso, só para você ter uma noção, teve a oportunidade de recompra com 35% de desconto. Vamos olhar para o Fibonacci, vou usar o último fundo ascendente, topo. A gente chegou na primeira faixa de retração de Fibonacci. A gente pode sim buscar áreas inferiores. Quem realiza neste ponto, realiza 20%, por exemplo, já pensou? Se o mercado volta para essa área, a gente está falando de 50% de desconto. Então esses 20% que você realizou pode se tornar algo muito maior, pode te permitir comprar muito mais tokens. E é aí que as coisas começam a fazer grande diferença. Para o investidor que está interessado em CRO, as faixas de retração 0,26 podem fazer sentido, perfil ultra agressivo, perfil um pouco mais conservador, eu olharia para 23,19, tá bom? Então acompanha com atenção. Octa, olha só o que a gente trouxe do último ano. Olha só, a gente tinha um desenho aqui, que era o seguinte. A gente teve uma fortíssima aceleração na listagem, ele teve correção e chegamos nesse ponto. A gente falou lá no ano passado, precisa romper a resistência. Se não romper a resistência, não tem nem que conversar. Por quê? Porque o risco é muito elevado, acabou de ser listado e tudo mais. Falamos isso na época. O mercado não conseguiu firmar um rompimento semanal confirmado e morreu. Bum, derrubou. Agora as coisas estão bem diferentes. E a gente vai olhar se faz sentido comprar ou não. Primeiro, a gente tem um suporte muito claro. Tá? O suporte mais importante, 0,29.
A gente formou um fundo, um topo, um fundo ascendente, um topo descendente, um fundo ascendente, um topo descendente, um fundo ascendente. Estamos afunilando. Posso até traçar desta forma o padrão de equilíbrio. Veja aqui, a gente está diante de um rompimento e eu aguardaria este rompimento. Se ele começar a ter um rompimento para cima, você tem espaço sim para uma exposição, mas o seu ponto de saída vai ter que ficar nessa área. Para o conservador, então 0,29 o conservador, considerando compras aqui. O agressivo, considerando compras aqui, que aumenta a probabilidade de ter uma aceleração, seria em 0,38. Avalie você que tem uma visão bullish, se você é mais conservador ou mais agressivo. Temos Fink, era o antigo ativo Asto, trocou de nome, trocou o ticker. A gente tem que olhar agora para o gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas, nós temos uma linha de tendência de baixa rompida. Opa, vou comprar? Não. Como que funciona? Não é uma linha de tendência de baixa que vai te levar a compras. Você precisa de uma aceleração e um fundo ascendente. Até segunda ordem, a gente não tem um topo e fundo ascendente neste ativo. A gente está aqui, ó. Então o que ele precisa? Romper 0013, acelera, fundo ascendente. Ah, eu vou sair comprando, mas o meu perfil é um pouco mais conservador. Nem pensa nisso. Isso é um ativo pequeno, é uma gema e é para aquele que tem um perfil extremamente agressivo e um portfólio já bem estruturado para poder correr um risco como este. Então, não é para qualquer um. E é claro, analise o projeto antes de colocar o seu dinheiro. Mas aqui, eu olharia para Fink acima de 0,013. Tem que acelerar, formar topo, fundo ascendente, quem sabe um ombro, cabeça a ombro inverso no gráfico de 4 horas. Cepul. Vamos ver, semanal, fica mais fácil. Tivemos topo, fundo ascendente. Se a gente traçar do fundo ao topo, nós temos o quê? Bateu retração de 38%, bateu de 50%. Este foi um ativo que eu fiz realizações pontuais e recomprei mais barato. Ativo segue na sua tendência de alta, mas agora eu não vejo grandes faixas de exposição. Se ele tiver uma leve retração, talvez 0,16 ainda faça sentido. Mas eu olharia com mais carinho para 0,15, 0,13. E somente para perfil agressivo. Perfil conservador precisa do rompimento e teste posterior em 0,25. Então tem que romper 0,25, retrair e aí sim abre esse espaço. E Celestia, muita gente tem Celestia e me pergunta: ah, Celestia, eu preciso comprar, eu quero comprar. Na minha humilde opinião, compras neste ponto podem não ser tão interessantes. Contanto que você tenha uma faixa de saída e tenha um perfil extremamente agressivo, neste caso. Então a gente está falando de 30% aqui de risco. Ah, eu tenho um pouquinho mais de paciência. Rompimento confirmado do padrão de cunha descendente, pivô de alta, aí sim a gente tem oportunidade, perfil mais conservador. Então você teve topo, fundo topo, fundo ascendente. O que precisamos? Pivô de alta. É o que a gente está buscando no Bitcoin, pivô de alta. Olha, a gente teve fundo, topo descendente, fundo ascendente, pivô de alta. É justamente isso que Celestia precisa para que o conservador, aquele que tem um viés mais de segurança, possa se expor. Então, este movimento aumenta a probabilidade da gente ter, sim, acelerações. Tá? Então, pivô de alta, no semanal principalmente, é muito importante. Vamos acompanhar atentamente. Lembrando que trarei atualizações lá no grupo geral. Já se inscreveu? Já deixou o like? Aproveita. Logo, logo a gente volta com mais atualizações. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.